Boa tarde. Boa tarde. Período estranho, né? A gente está em pausa, porque PT acabou, a Dilma acabou, Lula está prestes a ir para a cadeia. A gente tem essa expectativa de fim de festa ali, fim de feira daquele lado. Hoje mesmo vai ser apresentada a denúncia pelas duas operações da Lava Jato, Xepa e eu chamo Operação Feira, mas eu nem lembro mais como é que se chamou. A 23ª fase, qual era o É, nome mesmo? Aletheia, não. Não, A 23ª fase, eu não lembro mais. É Feira e Xepa, os essa dois. aí, é isso. Feira e Xepa tá mais do que bom. E então ali é fim de feira e do outro lado com uma expectativa até melhor do que o que se imaginava, né? Pelo que a gente está vendo. E mas ainda não tem um poder no caso do Temer, Ah, expectativa quanto ao governo Temer. né? Bom, eu acho que não há possibilidade de existir um governo pior do que esse que nós Não, temos. isso Nem não. governo é, né? Basta, aliás, é um belo símbolo, né? A senhora Milena Teixeira, mulher do eminentíssimo ministro do Turismo, mostra exatamente o que é esse governo, né? Em termos de vulgaridade, de Sobretudo considerando o que ele é, né? considerando que ele é que é um homem da Dilma. É, Ah, eu acho assim, a gente está todos os dias tentando entender quais são os nomes, né? Tentando adivinhar quase, né? Quais são os nomes é. do Temer. Alguns a gente já sabe que serão, né? Mas você tem razão, eu acho que o caminho parece bom. Né? Porque eu acho que o nosso papel aqui, obviamente, a gente não fica competindo com coluna de jornal que tenta antecipar os nomes, adivinhar os nomes, os ministeriáveis. A gente tenta adivinhar uma direção, né? E, por exemplo, a, o- a bobagem que ele fez, o Temer, convidando o advogado dele, mais do que uma bobagem, né? É bastante escandaloso que ele tivesse convidado o advogado dele para o Ministério da Justiça. E a sensibilidade ou a, a capacidade de entender que havia feito uma bobagem e voltar atrás, e desde então manifestações contínuas de que haverá um apoio e defesa da Lava Jato, tudo isso é uma sinalização positiva. Né? As declarações que nós demos hoje do ótimo Carlos Veloso, ele seria o melhor ministro da Justiça possível, mas também vão nesse sentido, quer dizer, tem que reforçar a Polícia Federal, tem que reforçar a Lava Jato, é uma oportunidade para o país. Eu acho que a compreensão disso é importante. O Temer a gente estava desacostumado com um presidente político, né? Uhum. Desde o Fernando Henrique, na verdade, porque o Lula não é um político, né? O Lula comprava a base de apoio e falava aquelas pataquadas dele, É. não, né? Bom, então nem se fala. Né? Então o Temer, como político, né, ele está fazendo política também ao anunciar, ele solta os balões de ensaio, né? Que é uma forma tradicional de fazer política, né? E ver se sobe ou não sobe. É. Cola, não cola. É. Qual é a reação? Qual é o grau de dano e o grau de benefício? Então, ele está medindo, evidentemente, os tais atos falhos e os lapsos que ele comete, né? Que, na verdade, não são atos falhos, nem lapsos, porcaria nenhuma. Né? Ele faz, evidentemente, também nesse sentido, de testar, né, o pulso, não só dos políticos, mas também dos cidadãos e das instituições. É muito alvissareiro, quer dizer, Porque óbvio que o nosso papel aqui vai ser sempre fiscalizar. Estão como falando, no caso não, desse, tá como no caso do Mariz, né? No caso do exato. Mariz, acho que a gente fez um bom trabalho, porque imediatamente a gente começou a apontar todas as questões que seriam levantadas com a indicação do Mariz para o cargo. Olha, e o Mariz, Diogo, ele tem ali o handicap de ter assinado o manifesto contra a Lava Jato, de ter se manifestado contra a Lava Jato, de ser advogado de gente implicada na Lava Jato, de ser advogado do próprio Temer, não faz o menor sentido. Mas eu vou além, né? A gente também escreveu isso. Não pode ser um criminalista. O ministro da Justiça não pode ser um criminalista. Nós tivemos uma péssima experiência com o Márcio Tomás Bastos. Né? Tem que ser um jurista, low profile,
com uma carreira em tribunal, de preferência. Né? Então, o nome, por exemplo, que surgiu, que nós demos também com algum destaque, que eventualmente pode ser mesmo ele, o ministro da Justiça, que é o César Peluso, é um ótimo nome também. Né? Porque o Temer precisa de um apoio constitucional também, porque algumas das reformas vão passar, mais importante do que qualquer outra coisa, é um constitucionalista que ajude a área econômica a elaborar projetos que possam tirar o Brasil desse sufoco absurdo, né? Porque são as duas emergências que nós temos. Uma é a Lava Jato, a corrupção, e a outra é uma emergência terrível, calamitosa, econômica. E nesse sentido também as sinalizações são boas, né? As notícias que saíram hoje, por exemplo, todas elas, de reforma da Previdência, pode não ser uma reforma completa da Previdência, mas são indicações, né, todas elas para o lado certo. A reforma do trabalhista, que não dá para chamar de reforma trabalhista, mas de qualquer maneira tudo na direção correta. Eu acho que resolvendo essas duas grandes emergências, o Brasil pode conseguir um ar de normalidade. O sucesso do Temer ele tem que ser um sucesso em duas etapas. São esses 180 dias ou até 180 dias em que a Dilma continuará assombrando o Brasil com a possibilidade remota, a gente sabe, mas a possibilidade de voltar ou do PT tentar fazer um golpe qualquer se as coisas forem muito ruins. Então, assim, é importante o Temer já no começo parta bem. Né? Eu tenho a impressão que o governo mesmo, com reformas mais consistentes, ele vai poder essas reformas poderão ser feitas depois dos 180 dias. Mas eu acho que já dá uma direção, neste momento, é importante para que os mercados fiquem tranquilos, para que os investidores voltem, aliás, parece que já estão voltando, só do fato do impeachment estar correndo. Né? Tem dinheiro novo entrando no país. Então, e é o que a gente sempre falou, basta tirar a mulher, né? Tira o bode da sala, que já fica sem bode. Então, eu escrevi um troço, e eu acredito nisso, acho que é essencial que se faça isso. O Temer, no sábado, dia 13, dia 12, dia 13, assim que ele assumir, ele tem de convocar uma entrevista coletiva e explicar aos brasileiros exatamente a situação em que nós nos encontramos, do ponto de vista econômico, mostrar que a gente está num buraco danado, que o país está quebrado, e esse país está quebrado por causa das pedaladas. Eu acho que é uma maneira de explicar o que virá, quer dizer, o que terá de ser feito, e ao mesmo tempo explicar por que o impeachment foi feito. Porque a situação econômica é diretamente relacionada às pedaladas, como todos nós sabemos, mas isso tem de ser explicado para a população brasileira. Didaticamente. Eu acho que tem que falar, olha, o país está falido, o país faliu. E o país está falido desde 2014 por causa disso, das pedaladas. Quer dizer, vocês caíram nessa conversa, nessa lorota, e eu acho que a partir daí ele constrói um caminho para o próprio mandato. Essa está relacionada a isso que você falou, o tamanho da encrenca. O tamanho da encrenca, eu acho que não está perto de saber, porque a encrenca que está aí já está engolindo o Brasil. Agora, essa história do PT dizer que não vai fazer transição nenhuma, como se fosse apenas birra, não é só birra, não. É porque, do ponto de vista administrativo, eu ouvi isso de gente que sabe das coisas, do ponto de vista administrativo, o governo Dilma, internamente, é o caos mais absoluto. Então, não permite nem que se faça uma transição civilizada. Entendeu? O Temer vai ter que fazer uma auditoria. Eu acho que é essencial isso. Mas em todos os níveis. Entendeu? Para entender, de fato, o tamanho da coisa. Porque as pedaladas são um aspecto mais visível da farsa que foi montada.
Um dos aspectos que me preocupa nessa transição é quando começam a falar, não pode haver caça às bruxas, revanchismo. Tem de haver uma caça às bruxas. Essas bruxas têm que ser expostas, de preferência têm de ser queimadas em praça pública, porque é importante que se saiba exatamente o que foi feito, para que o país possa aceitar tudo que será feito, para corrigir o buraco, o rombo. O Brasil está quebrado, né? Eu acho que a auditoria é absolutamente essencial. A demissão dos comissionados, desses 90 mil petistas que tomaram conta do Estado, não é só uma medida de revanche contra... Não, é necessário. É necessário para poder governar. Senão não governa. Exatamente. Você não pode governar. Você não pode nem ter confiança nos números. Passando... Eu acho que essas são as medidas prioritárias, né? Acho que... Ontem e noticiado hoje, que nós também noticiamos um aspecto muito importante também, que mostra, de fato, que o governo Dilma está morta e enterrada, né? Foi a decisão da CGU de declarar inidônea a Mendes Júnior, ou seja, depois do parecer da PGR, que nós demos com exclusividade, né, sobre a MP da Leniense, né, aqueles acordos espúrios para salvar a empreiteira do Petrolão e tentar sabotar a Lava Jato, agora que não tem, depois daquele parecer, mais o processo de impeachment, a CGU recuou e já pôs a primeira ali no paredão. A Mendes Júnior, durante 2 anos, não poderá ter contratos com o governo. Eu espero que isso se repita também em relação a todas as outras. E eu espero que eles revejam essa MP da leniência, que é essencial. É óbvio que o Brasil tem de passar limpo o passado e tem de prosseguir adiante, né? Os acordos de leniência, como disse o Sérgio Moro, são fundamentais. Agora, eles têm de ser acompanhados, eles têm de ser acompanhados pelo Ministério Público, eles têm de acarretar uma punição severa contra os que roubaram. E a leniência é em relação à primeira empreiteira que entrega o esquema. Quer dizer, não é possível que se faça também um cartel de leniência. Não, você não pode perdoar todas elas, não, isso não. É a cartelização da leniência também. Então, eu espero que o STF, foi encaminhada a Rosa Weber, que a Rosa Weber é relatora do caso, ela deve levar ao pleno, né? E que essa MP da leniência seja considerada inconstitucional, porque de fato é inconstitucional. Claro, ela passou por cima de tudo. Você lembra da pompa e circunstância da Dilma anunciando a tal da MP, dizendo que isso ia tirar o Brasil do buraco? Quer dizer, é uma farsante. Né? Daqui a 2 semanas ela vai desaparecer, ela vai afundar, e a gente vai de vez em quando ver alguma notícia criminal, penal, ligada a algum tribunal em relação a ela, mas essa mulher vai desaparecer de uma maneira inédita na nossa história. Eu acho que nunca vai haver, ela vai ser apagada. E vai ser curioso acompanhar isso daí. Porque é óbvio que o Lula não vai querer carregá-la depois do impeachment. O Lula não tem nenhum interesse em carregá-la para onde? Para a cadeia? Agora você viu que ela quer o avião, né? Ela quer o avião. Não, porque ainda existe essa fantasia de que ela pode percorrer o país. Como assim? Essa mulher não tem nenhum sentido de realidade. Você foi criado em minha publicidade e você sabe que a pior coisa que pode acontecer com um mau produto é propaganda. Né? A falta de qualidade do produto vai ficando cada vez mais... Sabe o que é pior? É o mau produto acreditar que ele não é um mau produto. E nesse caso... O único mau produto que virou um sucesso, que eu não consigo entender, todas as vezes que eu tentei usar, sempre deu errado, risca, é suja, é o tal do Bombril, a tal da palha de aço. A Dilma é um Bombril, mas é um Bombril cuja publicidade não deu certo. Aquele Bombril enferrujado, né? Enferrujado. Não tem mais antena, né, de televisão para você. Ninguém vai saber o que fazer com essa mulher, né? Bombril ainda. Essas coisas são as minhas memórias de infância. Bombril, sabão de coco. Existe ainda, eu acho, né? Sabão de coco, Bombril, tudo existe.
Ainda existe. É impressionante. Bom, Agora, é bom que o Brasil ainda exista e a gente acho que vai existir, né? Acho que depois desse período muito ruim, muito ruim, de todos os pontos de vista, mas sobretudo institucional, foi um descalabro. A gente não comentou. Dá uma vergonha, a vergonha desse filho da mãe, desse Pimentel, empregando a mulher dele para dar exatamente o que fez a Dilma com o Lula. não, ele está obstruindo a justiça. Exatamente o que fez. Só que eles estão ali, a mulher está para ser presa, ele está para ser caçado e preso. E um descaramento. É um asco tão grande, né, Beto? Você faz o quê? Você bate num cara desse, você vomita em cima dele? É acreditar. Bons tempos eram aqueles em que esse tipo de gente pegava o avião e fugia, né? Por que não foge? É melhor fugir, vai embora, não enche mais o saco. Quando você publicou a notícia hoje de manhã, eu juro, eu levei 20 minutos para acreditar no que estava lendo. Eu fui acordado com essa notícia, a fonte lá de Belo Horizonte me liga, falou, né? Não, você não sabe. Eu falei, mas é possível. Isso mesmo, eu também não. É inverossímil, absolutamente. É inverossímil. Você viu a nota depois? Eu fiz questão, eu não publiquei inteirinha, mas publiquei o miolo da nota que eles... Ignorando completamente todas as questões de foro, Olha, quem eles acham que eles podem enganar a esta altura do campeonato? Olha, voltando só um pouquinho. Eles podem enganar. Eu dei nesse feriado o nome das agências que deram mais de 7 milhões de reais para a Pepper. E isso está na investigação criminal. A Receita Federal pegou o nome das agências que receberam 700 milhões de reais em faturamento do governo, de propaganda. Uma delas era a Propeg, né? A Propeg não está nessa lista. O Propeg está enrolado até o pescoço, e a Isto É deu o nome da Propeg. Nós, no antagonista, demos da Liu Lara, da Anielo Pacheco, Link, da Borg Law. Essa Borg Law já está enrolada faz tempo. Que já mandaram o cara para a cadeia, o diretor da Borg Law foi para a cadeia. Agora, nós demos outras agências que receberam 700 milhões de reais em faturamento de verba publicitária do governo, repassaram para a Pepper 7 milhões, a Pepper financiou a campanha do PT e da Dilma Rousseff. Aquele percentual sempre de 1%. Né? Sempre percentual de 1%. E essa gente, até agora, eu não vi um artigo, uma notinha, não vi 2 linhas em nenhum jornal. Por quê? Porque são grandes anunciantes, obviamente. Esses 700 milhões de faturamento, nem todos eles foram roubados. Eu imagino que 100, 150 foram gastos em produção e o resto foi para veiculação de anúncio, veiculação de comercial. Não deram uma linha, não deram uma maldita linha. É uma coisa absolutamente flagrante. Mas essa eu acho que os leitores estão percebendo que um dos problemas desta imprensa tradicional, né, que são interesses que vão além da informação pura e simples. Não, sem dúvida. Você trabalhou em grandes veículos, eu trabalhei em grandes veículos, a gente sabe como é que funciona. Né? Não, eles não recebem o dinheiro do Milton Pascovitch numa maletinha, obviamente eles não fazem isso. Mas os interesses são grandes e contaminando de qualquer maneira. É uma questão corporativa, não é uma questão nem desonestidade no sentido clássico, né? Não é uma desonestidade, mas não é uma desonestidade de roubança. Se eu falo desta agência, ela vai me boicotar e não vai colocar tais e tais anúncios. Vamos esperar para ver se a coisa cresce. É sempre esse papo. Né? E aí, se uma coisa é muito grande, né? Aí sim os jornais entram tal, e mas só mais uma coisa, eu estava pensando outro dia, tipo a Folha de São Paulo pedindo eleições, etc. Quando nós demos a VTPB, por exemplo, que nós éramos nós dois,
nós dois, você indo para a Moca de táxi para tirar foto com o teu celular, Casa da, Verde. da VTPB, eu fuçando aqui na internet VTPB, os nossos leitores descobrindo que era do Kennedy Alencar, do irmão do Kennedy Alencar, o Beckenbauer Rivelino, a empresa, e a gente foi investigando o negócio e o que nós fizemos na época? Investiga esse troço, pega essa gráfica, que é obviamente uma gráfica de fachada, vai resultar no TSE, na cassação do mandato da Dilma Rousseff e eleições. Quantas vezes nós dissemos, e esse é o melhor caminho, esse é o caminho mais imediato, esse é o caminho mais evidente e mais limpo de se fazer uma faxina. Mas há um ano atrás. Isso um ano atrás. Obviamente a gente percebeu que não ia dar em nada, esse negócio do TSE, a gente começou a apertar o acelerador, pisar no acelerador para o impeachment. Agora, depois de todo esse tempo, com uma proposta inconstitucional de eleições, de PEC, de não sei o que lá, Plebiscito. Tudo que não existe, não existe. É uma ficção para enganar o leitor, isso. É para enrolar o leitor e o eleitor. E aí fica difícil não acreditar numa ação concertada com perdão, né, aos profissionais que escreveram o tal do editorial da Folha. Porque foi muito sincrônico tudo, né? O PT voltando a falar em eleição, o editorial da Folha eleição, né? Aí né, não tem coincidência, né? Não tem. Então, é muito triste. É um negócio... Agora, a gente pediu eleição na hora certa e pediu impeachment na hora certa e veio. E daqui a... Que dia hoje? Hoje é dia... 18, né? Dia 28. 8, né? Ou seja, daqui a 2 semanas. Tchau, querida. Tchau para sempre. Para sempre. É isso. Tchau, Diogo Vitor. Tchau você também, mas não para sempre. Você está com uma luz, a sua luz. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu tenho uma. Aqui está anoitecendo, eu acendi uma luz que ela ficou amarela. É uma escola veneziana. Veneziana, Tintoretto, não? Quando eu comecei a gravar, estava branca. Depois ela deu na pele e ia virar amarela. Bom. Deus uma vez bateu aqui, agora Deus está batendo aí também. Exatamente. Deus venezianos. Você não sabe o que eu vi agora. Eu trouxe meu filho da escola, do futebol, já na nossa lanchinha, 18 flamingos de 1,5 metro aqui na laguna. Um negócio de uma beleza. Um negócio extraordinário. Agora o saco do meu filho, do Tito, tá me chamando também, tá ligando. Tchau. Tchau.